Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 12. Ao aproximar-se da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ou seja, Jesus, ele está se aproximando de uma cidade chamada Naim. E com Jesus está seus discípulos e grande multidão. E da cidade também está saindo uma grande multidão. Está saindo ali o enterro, o filho único de uma viúva que havia morrido. E aquela viúva, ela estava vendo ali o seu filho, a sua única expectativa de vida, os seus sonhos estavam todos sendo enterrados. Porque naquele tempo a mulher não podia trabalhar. Então a sua expectativa de vida estava no seu filho. Mas ali os seus sonhos estão sendo enterrados. E Jesus, ao aproximar-se, ele se compadece do sofrimento, da dor daquela viúva. Ele pede para que ela não chore. Então ele toca no caixão e pede para que o jovem levante. E o jovem levanta e o Senhor restitui ele à sua mãe. Veja que o Senhor, ele chegou naquela cidade para interromper o sofrimento daquela viúva. Muito antes daquilo acontecer, o Senhor já sabia daquilo que estava acontecendo ali. Por isso que ele se locomoveu de onde ele estava para aquela cidade. Então, a mesma coisa ele fez quando a gente estava no pecado. Ele saiu do seu trono de glória e veio nos tirar do pecado. Ele veio devolver os nossos sonhos, ele veio devolver a nossa expectativa de vida. Ele veio devolver a nossa caminhada. Então, com aquela viúva não foi diferente. Ele foi até aquela aldeia, até aquela cidade, porque aquela viúva, ela precisava voltar a viver. Aquela viúva, ela precisava ter os seus sonhos restaurados. Ela precisava ter a sua vida restaurada. E Jesus veio e devolveu os sonhos daquela mulher. Então, o sofrimento daquela mulher foi interrompido. O sofrimento daquela mulher foi interrompido porque Jesus chegou. E onde Jesus chega, há milagre. E Jesus fazendo aquele milagre, ele também converte a multidão, porque são duas multidões. Uma está com Jesus, uma vive com Jesus. E a outra multidão é a que carregava dor, carregava sonho e carregava sofrimento. Então o Senhor chega e transforma aquele cenário. O Senhor dá vida ao filho daquela viúva. E o Senhor também dá vida àquela multidão, porque aquela multidão até então não conhecia Jesus. E passam a conhecer Jesus, a glorificá-lo. E através disso, o nome do Senhor Jesus começa a ser engrandecido. Então, Jesus, ele veio para a sua vida também para interromper a sua caminhada de dor, a sua caminhada de sofrimento. Ele veio te devolver a vida. Ele veio te tirar do pecado, porque nós não éramos capazes de sair sozinhos. Então ele saiu do seu trono de glória para que nós possamos ter vida. E vida a gente só tem quando a gente encontra Jesus. Entregue a sua vida para Jesus, entregue os seus caminhos para Jesus. Confie nele que o mais ele fará. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, soberano de Israel, obrigado, Senhor, por devolver os nossos sonhos. Obrigado, Senhor, por interromper a nossa caminhada de dor, nossa caminhada de sofrimento. Obrigado, Senhor, por mostrar o teu caminho. Obrigado, Senhor, por nos dar força a cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito. Em nome santo de Jesus. Amém.